Olá, meus queridos e gentis leitores, tudo bem com vocês? O livro, do Clube do Livro desse mês, que a gente vai falar um pouquinho, é nada mais, nada menos, gente, que A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice Lispector é fenomenal, né, gente? Essa escritora que a gente considera brasileira com muito carinho. E essa obra dela, A Hora da Estrela, eu já adianto pra vocês que eu amei. A nota é 5 de 5, gente. É um livro, que ele, apesar de ser um livro bem curtinho, ele tem poucas páginas, ele te faz refletir muito, Ele faz muitas críticas sociais e é um livro que você lê e fica por muito tempo, digerindo as reflexões. Já no início do livro, a Clarice ela faz uma brincadeira com o leitor. Ela apresenta 13 títulos e após você ler o livro, quando você retorna para ler novamente esses 13 títulos, você vai ver que qualquer um deles que você escolher vai encaixar perfeitamente com o contexto, do livro. Tem alguns títulos que são como A Culpa é Minha, Ela que se arranje ou Direito ao Grito. Direito ao Grito é um dos que eu mais gostei também. E comentem aqui embaixo pra mim qual que desses títulos, que vocês acham que daria certo aí, que vocês mais gostaram também, que mais combina com a obra. Adentrando propriamente no livro, eu confesso que o começo ele foi um pouco estranho pra mim, porque é um começo, diferente do que a gente tá acostumado a ver. O narrador, que ele é chamado de Rodrigo SM, ele inicia o livro explicando um pouco da obra, explicando um pouco da protagonista e fazendo algumas reflexões. Ele inicia criando, é como se ele estivesse criando o livro, que ele estivesse criando a obra ali naquele momento e você, leitor, participa dessa criação. E, inclusive, tem um momento, que ele fala assim que ele está brincando de bola sem ter a bola. Ou seja, ele está falando da história, tá criando a história, mas sem contar a história. E aí, eu acho que é lá na página 20, mais ou menos, que começa realmente a contar a história, da protagonista. E o livro, vai girar em torno aí da vida da Macabeia. No início, o leitor, ele fala que ele quer que o autor, o narrador Rodrigo SM, ele fala que quer que o leitor sinta como se fosse um soco no estômago ao ler o livro. E complementa que a vida é um soco no estômago. Aí ele já deixa claro, que não vai ser um livro feliz, Ele é um livro um pouco triste, como eu disse no início, um livro de muitas reflexões. E aí, ele começa a contar a vida dessa personagem, que ela é uma nordestina, ela é órfã, ela não tem pai e mãe, e aí ela é criada por uma tia, essa tia dela, ela é beata, ela é muito religiosa, e ela cria Macabeia de uma forma muito dura. Ela dá cascudos, em Macabeia, e tem umas partes do livro que o narrador ele fala que a Macabeia apanhava, ela nem sabia o porquê, que às vezes tinha motivo, às vezes não tinha nenhum motivo, e mesmo assim ela apanhava. A infância dela não foi uma infância boa, ela via outras crianças brincando e ela não podia brincar porque ela trabalhava, ela tinha os afazeres para poder fazer. Essa tia dela, ela dá um curso de datilografia para Macabeia, e aí ela morre. Quando a tia dela morre, a Macabeia ela vai para o Rio de Janeiro, ela se muda para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. E lá ela vai trabalhar como datilógrafa, em um escritório. Mas, gente, a Macabeia ela tá longe de ser uma boa profissional, O livro fala que ela escreve devagar, que ela mancha os papéis, inclusive o chefe dela ameaça de mandar ela embora. Então ela tá meio que de aviso no serviço. Esse serviço ele paga mal,
ela recebe pouco, mal dá para ela pagar o aluguel, e olha que lá ela divide o quarto com mais quatro jovens, né, que são as 4 Marias, e mal dá para ela pagar esse aluguel, então ela passa fome. A refeição dela, né, cachorro quente com refrigerante, que é mais barata, e à noite, quando ela tá com fome, para despistar a fome, gente, ela mastiga pedaços de papel. Então, assim, é triste. E o mundo, ele não estava preparado para Macabeia, gente. Macabeia, ela é uma personagem muito inocente. Ela não tem nenhuma instrução, sabe? E aí, no desenrolar da história, vai surgir um romance também. Ela vai conhecer o Olímpico de Jesus, o Olímpio de Jesus, né? Ele também é nordestino, e aí eles acabam se encontrando. Só que o Olímpico, gente, diferente da Macabeia, ele é um cara grosso, ele tem mania de grandeza, né? Ele quer ser deputado, e ele veio para o Rio de Janeiro porque lá no Nordeste ele matou um homem. Então ele veio para o Rio de Janeiro e começou também a trabalhar no Rio de Janeiro, né? E aí ele não é um ser assim, né, de um bom caráter. Ele rouba e ele é muito grosso com a Macabeia. Ele trata ela mal, ele chega a humilhar ela, ele humilha ela, sabe? Mas eles ficam ali, né, conversando, saindo juntos, até que o Olímpico conhece a Glória. A Glória, ela é uma colega que trabalha junto com a Macabeia lá no escritório. Quando ele conhece a Glória, ele se apaixona pela Glória, né? E mais por interesse também, porque a Glória, ela é de uma família boa, né? O pai dela é açougueiro. E aí tem até uma parte do livro que fala assim que ele viu que a Glória, né, ela era mais carnuda, tinha os quadris mais largos e poderia dar filhos para eles, diferente da Macabeia, que era magricela. Gente, ele era esse tipo escroto de macho. E aí ele rompe com a Macabeia para ficar com a Glória. A Glória, se sentindo culpada de ter roubado o namorado da amiga, ela fala para ela ir na cartomante, que foi a cartomante que tinha falado para que o Olímpico era dela, né, era da Glória, e que a cartomante deu um jeito na vida dela e também iria dar um jeito na vida da Macabeia. Nisso, a Macabeia, ela vai nessa cartomante e a cartomante fala o quê? Que ela quer ouvir, né? A cartomante fala que ela vai continuar no emprego, que o namorado dela vai voltar e que ela vai conhecer até um estrangeiro que tem muito dinheiro, e esse estrangeiro vai querer namorar com ela. A Macabeia, assim, sai de lá radiante, né? Esperançosa. Esse é o momento do livro que surge um sopro de esperança na vida da Macabeia. Porque assim, gente, o livro inteiro, ela não conhece outras formas de viver. Ela não sabe outros modos de viver. Então, tudo que acontece com ela, tudo pra ela é assim mesmo e tá tudo bem. São coisas da vida, a vida é assim. Então, nesse momento que vai aparecer uma Macabeia, né, com a esperança dentro dela. E aí, depois que ela sai da cartomante, acontecem algumas coisas com ela que eu não vou dar spoiler pra vocês, porque eu quero muito que vocês leiam o livro, porque vale muito a pena, gente, acompanhar essa narrativa. E aí, como eu disse, em poucas páginas, a Clarice Lispector nos faz refletir muito e faz uma crítica social às pessoas que são pobres, né? A invisibilidade dessas pessoas que são pobres e que estão à margem da sociedade. Né, que não tem saúde, não tem educação, não tem alimentação, não tem nada. A Macabeia, ela só sobrevive, né? Ela tá ali no automático tentando sobreviver dia após dia. E uma das partes que me chama muita atenção no livro é porque a Macabeia, ela não sabe quem ela é. Ela se acha tão inferior, que tem até um diálogo entre ela e o Olímpico, né? Que ele fala assim, me fale de você, me fale sobre você. E a Macabeia responde, de mim? Ele fala, de você, gente, fala de gente. E ela responde pra ele, mas eu não acho que eu sou muita gente. Então ela se sente tão indigna que nem gente ela acha que é. E aí o autor, né, faz uma pergunta, né, que é, quem é você?
E eu me deparei com essa pergunta e fiquei refletindo por dias, porque a gente está acostumada quando fazem essa pergunta pra gente, né? Quem é você? A gente já responde a nossa formação, o nosso trabalho, né? Ah, eu sou formado nisso, eu trabalho com isso. Mas nós somos seres humanos e somos muito mais do que o nosso trabalho, do que nossa formação. Nós somos cheios de valores, de culturas, e nós não devemos ser resumidos só ao nosso trabalho e da nossa formação. E aí eu demorei um pouquinho para conseguir refletir e responder essa pergunta. E eu vou finalizar esse vídeo aqui fazendo essa mesma pergunta, deixando essa reflexão aqui. Faça essa pergunta: quem é você?